Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a nossa sessão extraordinária. Conforme publicação, nossa sessão de hoje destina-se à elaboração da lista tríplice para preenchimento do cargo vago de desembargador desta Corte, face à aposentadoria do desembargador Gilson Barbosa. Número do processo, siga juiz 041.01.091.752/2023. Inicialmente, observando a disciplina do artigo 1º da Resolução 106 do CNJ, que determina que a ordem de votação siga a do componente mais antigo da Corte e os demais votam pela ordem. Passo a palavra ao desembargador Amaury Moura, decano da Corte, para iniciar proferindo o seu voto. Pois não, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os demais colegas que compõem esta Corte, membros do Ministério Público, demais candidatos que eventualmente estejam presentes, servidores, senhoras e senhores que estão a assistir essa nossa sessão. Realmente é uma sessão especial, designada para um único fim, como Vossa Excelência referiu, que é para a escolha dos nomes ou da lista tríplice, dos nomes dos magistrados inscritos que irão compor a lista tríplice para acesso ao cargo de desembargador vago com aposentadoria recente do nosso colega Gilson Barbosa. E eu vou fazer um breve introito aqui para facilitar a compreensão dos colegas no voto que estou trazendo à Corte. Já foi feita a distribuição antecipada, assim possibilitará o melhor debate e a compreensão, como disse, dos colegas. Digo eu brevemente, senhor presidente, senhores embargadores, em atenção à resolução 106 do Conselho Nacional de Justiça, de 6 de abril de 2010, com as modificações posteriores e demais normativos deste Tribunal de Justiça, apresento o meu voto nesta pública sessão com pontuação individualizada atribuída aos magistrados concorrentes ao acesso ao cargo de desembargador, aferindo à luz das normas de regência e tendo por base maior o relatório encaminhado e regularmente distribuído a todos os votantes pela Corregedoria Geral de Justiça do nosso Estado. Conforme consta, estão inscritos os magistrados integrantes do 1º Quinto Constitucional, a seguir nominados pela ordem constante do relatório, que, como disse, já antecipadamente é encaminhado aos colegas. Quais são eles? Henrique Baltazar Vilar dos Santos, Francisco Seráfico da Nóbrega Coutinho, Cícero Martins de Macedo Filho, Roberto Francisco Guedes de Lima, Ricardo Procópio Bandeira de Melo e Eduardo Bezerra de Medeiros. De início, devo destacar que o magistrado Roberto Francisco Guedes de Lima deixou de acostar ao seu requerimento inicial os documentos previstos na Portaria Conjunta 33 TJRN, de 27 de outubro de 2017, e bem assim previsto no edital de acesso, que foi o edital número 2/2023, razão pela qual
voto inicialmente, senhor presidente, caros colegas, no sentido de não conhecer do referido pedido. De fato, o doutor Roberto Guedes, que todos nós conhecemos, bom magistrado, mas por algum equívoco não juntou a documentação necessária à aferição, à sua avaliação. Por isso, penso que não podemos conhecer do pedido do doutor Francisco Guedes de Lima. Continuo dizendo que ressalto que na elaboração da pontuação levada a efeito foram obedecidos os critérios rigorosamente uniformes para avaliação dos magistrados concorrentes. Para tanto, foram avaliados os critérios utilizados na escolha a partir do que dispõe o artigo 4º da Resolução 106 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça e demais dispositivos que balizam a atuação dos tribunais de justiça no exame e avaliação de tão significativa importância. Enfatizo que, para aplicação da valoração de cada critério estabelecido no artigo 11 da mencionada resolução, considerado o número de subitens de que cada um encerra, foi realizada a divisão do valor total de cada item pelo número de subitens, obedecendo assim o valor exato e atribuído aos candidatos, observada a situação individualizada de cada um, tudo examinados à luz do que posto no relatório oriundo da Corregedoria Geral de Justiça, na esteira mesmo do que estabelece o parágrafo 2º do artigo 11 da Resolução de Regência. Do mesmo modo, restou atendida a orientação contida no parágrafo 3º do mencionado dispositivo. De fato, dispõe a resolução que cada item, cada critério tem um item dividido em subitens. Então, esses subitens e cada critério tem um número fechado de pontos. Então, divide-se o número geral do critério pelos subitens para se pontuar cada subitem. É assim que estabelece a própria resolução e é assim que nós nós fazemos sempre nos casos de acesso e de promoção de juízes da primeira instância. Por fim, insta a salientar que todos os candidatos avaliados, de um modo geral, e é importante que se diga isso, apresentam dados estatísticos semelhantes, o que, via de consequência, resultou numa pontuação final próxima, porém, apta a demonstrar qual o mais pontuado, sendo de rigor o indicado para o primeiro lugar da lista e, assim, sucessivamente até o terceiro colocado. Com esses breves apontamentos, senhor presidente, e algumas considerações que faço na apreciação da pontuação de cada candidato, seguindo pela ordem do relatório, como já expus, e para não ler essa pontuação item por item, subitem por subitem, penso, senhor presidente, caros colegas, que seria melhor e que Vossa Excelência todos já têm isso em mãos. Penso que poderíamos aqui resumir, para não ler toda essa pontuação, no quadro geral que fiz já da pontuação somada de cada candidato. Assim simplificaríamos, né, a nossa sessão e penso que também diminuiríamos a tensão dos candidatos que estão esperando pelo resultado. Então, na conclusão que trago, no quadro final do meu voto, após, como disse, a pontuação item por item, poderia dizer que no primeiro item, que é o desempenho, foi atribuída notas iguais a todos os candidatos. E assim, nos demais itens, há algumas variações, consideradas naturalmente as peculiaridades de cada um, considerado principalmente o relatório da Corregedoria. Eu trago a Vossas Excelências para apreciação o seguinte quadro final. No total de desempenho,
O doutor Henrique Baltazar obteve 20 pontos, na produtividade 18,54, na presteza 14,86 e aperfeiçoamento 8 pontos, somando um total de 61,40. O doutor Francisco Seráfico, no desempenho, obteve 20 pontos, na produtividade 20,82, na presteza 18,36, aperfeiçoamento 25, obtendo o 84,18 pontos. No terceiro, Cícero Macedo obteve no desempenho 20 pontos, produtividade 19,62, presteza 14,76, aperfeiçoamento 20, somando 74,38 pontos. O doutor Ricardo Procópio, no desempenho, obteve 20 pontos, produtividade 20,82, presteza 20,26, aperfeiçoamento 25, obtendo 86,08. E o doutor Eduardo Pinheiro, no desempenho, obteve 20 pontos, produtividade 21,46, presteza 17,46, aperfeiçoamento 25, obtendo 83,92. É o meu voto, senhor presidente. Eu passo a palavra, devolvo a palavra, aliás, a Vossa Excelência, para proclamar, então, ou seguir na ordem de votação e com o final proclamação dos resultados, senhor presidente. Porque a minha atuação é só apresentar o meu voto, o presidente é quem coordena. Seguindo a ordem de votação, como disse, do artigo 1º da resolução, pela ordem, desembargador Cláudio Santos, como vota? Desculpe, senhor presidente, mas eu acho que o voto primeiro seguinte é de Vossa Excelência. Não votar, eu posso votar, agora só que as vezes passadas foram assim. Foram? Então, tá bom. Só está imaginando que seguia pela ordem. Vota para o presidente, voto mais antigo. Eu, após receber a cópia também do voto do desembargador Amaury, examinei, tá detalhado as pontuações, item por item. Na realidade, cada grupo é subdividido em várias estruturas e essas foram devidamente avaliadas. E eu acompanho integralmente o voto do desembargador Amaury. Então, desembargador Cláudio. Senhor presidente, eu agora vou, nos próximos meses, devo fazer 20 anos aqui no tribunal. Não tem quem diga, mas já são 20 anos. Né? E realmente nós vamos criando casca grossa, principalmente nas questões jurisdicionais, mas nas questões administrativas. A votação, principalmente por merecimento de promoção para esse tribunal, realmente é um momento que nos sensibiliza muito, porque principalmente nós temos candidatos todos merecedores de aqui ascender. E no caso vertente, todos compreendem que nós temos que escolher. E a escolha sempre nos dói um pouco, mas a compreensão desta dificuldade é sabida principalmente por quem é magistrado e que sabe que a regra do jogo é esta e nós temos que nos submeter a tanto. Hoje, diferentemente do início, nós temos um aspecto objetivo que devemos observar. Esse aspecto subjetivo é normatizado pelo CNJ, na resolução que destacou o desembargador Amaury Moura no seu voto,
E a nós, o aspecto subjetivo tem que ser devidamente justificado. Não é como antigamente, que simplesmente se colocava a mão na cabeça de um pretendente e ungia ao pleno do Tribunal de Justiça, a que todos os magistrados, com razoabilidade, desejam chegar ao final da carreira, né? Então, a justificar o meu voto somente pelo aspecto subjetivo, o que não posso, dadas as regras administrativas do CNJ, eu destacaria o doutor Cícero Macedo, que tem todo o merecimento de história, de dedicação, de zelo, de presteza, mas, lamentavelmente, registro isso de público, que é do meu feitio, da minha personalidade, o doutor Cícero não preencheu os requisitos objetivos, de modo que, a superar essa questão apenas pelo meu querer, pelo meu coração, pelo lado absolutamente subjetivo, eu incidiria numa certa agressão à normatividade a que eu estou sujeito, não é? Então, também é preciso que se diga que eu tenho defendido em todas as últimas ocasiões, pelo menos umas 3 ou 4 ou 5 ocasiões, que haja uma convergência, um consenso, e que eventuais preferências pessoais estejam abaixo do sentido da colegialidade. Devo dizer, até, eu já votei aqui em outras matérias administrativas que não essas, sempre atendendo ao princípio da colegialidade e também a paz na divergência que existe dentro desse tribunal, não é? Eu cheguei no momento em que esse tribunal havia realmente uma certa radicalização no aspecto administrativo somente, porque no jurisdicional não se discute eventual divergência. Então, com essas considerações de ordem pessoal, eu acompanho a argumentação trazida pelo desembargador Amaury Moura e leio aqui o trecho conclusivo do seu voto, a que já aderiu o presidente Amilcar Maia. Concluo votando em Ricardo Procópio Bandeira de Melo para integrar o primeiro lugar da lista de promoção por merecimento. Em Francisco Serafim da Nóbrega Coutinho para integrar o segundo lugar da lista de promoção por merecimento. E Eduardo Bezerra de Medeiros para integrar o terceiro lugar da lista de promoção por merecimento. E é como voto aliando a minha argumentação ao que foi devidamente escrito aqui no voto pelo desembargador Amaury Moura, e é como voto, senhor presidente. Desembargador Estevito. Excelência, eu ouvi atentamente as fundamentações e conclusão do voto do nosso decano, que é de peculiar. E como foi observado os requisitos da Resolução 106 do Conselho Nacional de Justiça, eu também me acosto ao bem lançado voto do decano, já também por Vossa Excelência, Dr. Cláudio Santos, e voto Ricardo Procópio Bandeira de Melo para integrar a lista, em primeiro lugar, promoção e merecimento. Francisco Serafim Nóbrega Coutinho para integrar segundo lugar da lista, promoção por merecimento. Em terceiro lugar, Eduardo Bezerra de Medeiros para integrar o terceiro lugar na lista de promoção por merecimento. É como voto, Excelência. Desembargador João Rebouças. Senhor presidente, realmente é um momento importante do nosso tribunal e eu queria parabenizar primeiramente o desembargador Amaury pelo voto muito criterioso e realmente com todas as tabelas que o Conselho Nacional de Justiça exige que seja apreciado em cada candidato. Sua Excelência foi muito feliz na especificação e na exposição da matéria
registrar que todos os candidatos preenchem os requisitos, são magistrados de carreira, magistrados antigos, todos integrantes da 5ª parte da antiguidade do tribunal, o que é muito importante, que preenche também a exigência do Conselho Nacional de Justiça. Para mim é uma grata satisfação em estar votando em todos os candidatos já mencionados aqui na ordem de classificação. A pontuação aqui é enorme, se a pessoa for analisar realmente, passará muito tempo, mas com certeza o tribunal terá aqui um novo integrante à sua altura. Acompanhe integralmente o voto do eminente desembargador decano. Desembargador Vivaldo. Senhor presidente, colegas desembargadores, como já foi dito, inclusive pelo desembargador Rebouças agora, todos os integrantes, todos os candidatos que disputam esta vaga são juízes de muito respeito e todos merecem voto, o nosso voto. Entretanto, nós só podemos votar e compor a lista com 3 nomes. Li atentamente e ouvi o voto aqui do desembargador Amaury Moura e, para não ser repetitivo, acompanho integralmente o voto do desembargador, o bem lançado voto do desembargador Amaury, nesses nomes que já foram citados pelos colegas que me antecederam. É como voto. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, eu também faço minha, não só as palavras do eminente relator, nosso decano, desembargador Amaury, para mim sempre uma referência. Eu me somo à argumentativa trazida por Sua Excelência e pelos demais que já votaram. Assim sendo, eu voto na lista proposta. Desembargador Dilermano. Senhor presidente, demais desembargadores, este é um momento e um dia de alta relevância para o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, que exige de nós, desembargadores, a criteriosa e difícil análise dos colegas magistrados de primeira instância para avaliar-lhes e pontuar sua vida funcional com esta apreciação meritória, feita com base em critérios objetivos previstos em resolução do CNJ e deste Tribunal de Justiça, para efetivar um importante instrumento de gestão do Poder Judiciário, que é a escolha de magistrado para ocupar o cargo mais elevado na estrutura hierárquica deste Poder Judiciário potiguar. Eu não vou repetir o óbvio aqui, porquanto o magistrado de primeira instância detém, em princípio, as mesmas condições, a mesma envergadura moral para sê-lo de segunda instância. Magistrado é magistrado, independente da instância. A promoção de magistrados, então, sobretudo a promoção por merecimento, compatibiliza as garantias de independência e autonomia da magistratura, efetivando o que dispõe o artigo 93, inciso 2º, ensina a linha C da Constituição Federal, conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição, bem como pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Assim, na avaliação do merecimento, nos termos da Resolução 106/2010 do CNJ, deve ser utilizado, como estamos fazendo, o sistema de pontuação para cada um dos 4 critérios elencados no artigo 4º, com a livre e fundamentada convicção do membro votante com a avaliação específica do desempenho, produtividade, presteza e aperfeiçoamento técnico, sendo juridicamente admitido, de acordo com o disposto no parágrafo 2º da referida resolução, o voto com motivação aliunde, ou seja, voto por adesão. Feito este esclarecimento, gostaria de não apenas referendar e acompanhar os votos aqui trazidos pelo desembargador Amaury Moura e pelo presidente, secundados pelos demais, mas enaltecer o trabalho minucioso, detalhado e atento que todos fizemos, não é, avaliando as exigências legais e regulamentares
na análise dos critérios dos magistrados inscritos nos termos do que prescreve a Resolução 106 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça. Na análise do voto proferido pelos desembargadores já referidos, verifiquei que todos os itens e subitens previstos na norma legal foram valorados de forma adequada, em conformidade com a documentação apresentada pelos magistrados inscritos, com atribuição de notas e quocientes precisos em apreciação técnica e imparcial, da qual não vislumbro razões para divergir e motivo pelo qual, conforme a autorização legal expressa, já colocada aqui, adoto as mesmas razões proferidas por suas excelências, acompanhando o voto em sua inteireza. Registro, por fim, que tenho pelos magistrados inscritos a mais elevada admiração e apreço, não é? E aqui não poderia se sobressair, como disse bem o desembargador Cláudio Santos, qualquer subjetividade, não é? E considero que todos são perfeitamente hábeis ao exercício do cargo de desembargador, como acabei de falar, nesta Corte de Justiça, inexistindo qualquer senão em relação às suas condutas funcionais, de modo que qualquer dos concorrentes, sem qualquer ressalva, tenha plena aptidão e idoneidade para enaltecer este Poder Judiciário potiguar com honradez, decoro, integridade e saber jurídico. Sendo estas, portanto, as razões que tenho a fazer, renovo a minha posição aos votos lançados de Suas Excelências, para acompanhá-los em todos os seus termos. É como voto, Excelência. Desembargador Virgílio Macedo. Senhor presidente, colegas, eu vou rápido subscrever o que disse os colegas que me falaram anteriormente, sobretudo com relação às particularidades individuais de cada um dos candidatos, e verificando que o nosso relator, condutor, o desembargador Amaury, o nosso decano, cumpriu rigorosamente o disposto na resolução 106 do CNJ, sobretudo em todos os critérios e subcritérios lá elencados. Eu acompanho integralmente a lista proposta pelo nosso decano. Desembargador Ibanez. Senhor presidente, eu atribuo a mesma pontuação concedida pelo desembargador em todos os critérios por ele avaliados e concordo com a ordem de classificação, porque também estou de acordo com as pontuações que ele atribuiu a cada um dos candidatos. Desembargador Glauber. Senhor presidente, do mesmo modo, a pontuação realizada pelo nosso decano, eu tenho total concordância, inclusive também com relação aos fundamentos, às justificativas, e me utilizo do que disse aqui o desembargador Dilermando com relação à possibilidade de adesão, que eu faço aqui neste momento, pedindo permissão, obviamente, ao subscritor do voto. Então, acompanho integralmente a pontuação e os fundamentos utilizados no voto do nosso decano, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Eu acompanho integralmente o voto do relator. Desembargadora Lourdes Azevedo. Também acompanho integralmente o voto do relator, que foi elaborado observando os critérios postos no artigo 93, inciso 2, letra C da Constituição Federal, que, em boa hora, especificou a objetividade de critérios na aferição, a exemplo da presteza e da produtividade, que foram devidamente coletados pela Corregedoria e também instruído o processo pelos candidatos, de modo que a resolução 106 do CNJ está sendo contemplada e, portanto, acompanho com o voto do relator, decano, nessa formação de lista por ele indicada. Desembargadora Berenice. O último voto. Então não pode ser diferente. Eu faço adesão ao voto de desembargador Amaury, aqui por todos, e aceito. Então, sem nenhuma divergência e sem repetir tudo que já foi dito, eu voto pela lista já posta.
Antes de proclamar o resultado final, como sempre, o desembargador Cláudio faz observações bastante pertinentes. E destaca-se que quando um magistrado se submete a ser avaliado pelos seus pares para uma promoção e até mesmo a remoção, ele coloca sob análise, principalmente num momento como esse, toda a sua vida. Acho até que outros fatores pela resolução deveriam ser contemplados, porque a letra fria desses tópicos e subitens não refletem toda a vida do magistrado, toda a dedicação dele. Como disse o desembargador Cláudio, devemos realçar que outros magistrados que fizeram o seu pleito também estão concorrendo, que não compuseram essa lista, são magistrados da mais alta dignidade, do mais alto gabarito e com a vida dedicada à magistratura do nosso Estado. Mas, entretanto, como já foi dito por outro colega, em outra oportunidade, a lista é tríplice. Nós só podemos escolher os 3 e, pela ordem, classificando um em primeiro lugar. Isso não desmerece nenhum dos candidatos que aqui apresentaram o seu nome, porque tem uma vida dedicada à magistratura, uma vida de trabalho e de muita honradez. E, finalmente, proclamo a unanimidade de votos a conclusão, em primeiro lugar, o Dr. Ricardo Procópio Bandeira de Melo, em segundo lugar, o Dr. Francisco Seráfico da Nóbrega Coutinho, e em terceiro lugar, o Dr. Eduardo Bezerra de Medeiros. As pontuações serão somadas para todos, com todos os votantes, e publicado o resultado dos pontos final logo em seguida, junto à ata. Bom? Pois não, senhor presidente, se me permite, Pois não. realmente a pontuação está no quadro sinótico aqui que Exato. trouxe e a conclusão pela ordem também, primeiro, segundo, terceiro lugar, como Vossa Excelência bem referiu, também estão postos no voto. Eu me preocupei mais em divulgar mais a pontuação para depois somados todos, né, que me parece o que foi feito e que reflete exatamente a lista. Na ata a gente tem que publicar o resultado da soma final obtida. Exatamente. Aí a gente vai publicar a soma total obtida com cálculo matemático. Exato. E assim, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a nossa sessão.